Saudações intergalácticas, este é o canal Tecnologia da Mente. Eu sou o Thiago Almada, parceiro do José Celso. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal caso ainda não for inscrito e ative as notificações. Para uma consulta com o José Celso, entre em contato pelo número que aparece no topo do vídeo. Hoje estamos no bate-papo com Pio Santana e Jaque. Boa noite, Zé Celso. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite quem vai participar do chat. Boa noite o nosso convidado. Hoje o nosso convidado é o Pio e a Jaqueline, né, do bate-papo. Pessoal, ontem nós fizemos a live das 15 horas com a Jali, tudo bem, né? E às 19 horas com a Raquel, aos 43 minutos da live, o Thiago percebeu que a live não estava ao vivo. E nem eu e nem ele sabem por que isso aconteceu, porque ele usou o mesmo processo de sempre, tá? Você sabe o que está acontecendo com as internet, né? Então, tá sendo mais difícil fazer live, né? Problema na internet, algumas interferências aí, mais alguma coisa acontecendo com satélite, você sabe como é que é, né? O sistema, como é que está acontecendo. Mas a gente não sabe, até agora, nem eu, nem o Thiago sabe se a falha foi nossa, tá? Ou se foi a internet que caiu, por um sistema, você sabe que eles fazem o que eles querem, né? A visão gostaram do assunto, né? Tiraram a internet, tiraram a do ar, né? Mas depois eu gravei a mesma capa e o link, né? Eu fiz uma gravação avisando que não foi possível, tá? Fazer essa live com problemas, falhas nossas, né? Que a gente não soube explicar. E até agora eu não sei o que aconteceu, nem eu, nem Thiago. Mas a gente está aprendendo, né, pessoal? Ao vivo é isso mesmo. Beleza, pessoal? Então, a semana está começando, né? Com o Pio e a Jaqueline, né? E amanhã na terça-feira, a Maria de Lourdes, né? É a nossa agora nova parceira nossa da terça-feira, tá? E agora na quarta a Maria e a Ariane, né? E na quinta tem o Marcelo, né? E na sexta-feira, pessoal, Cássio, só que vai ser às 20h30, pessoal, porque ele só pode fazer a live às 20h30, não vai ser às 19h30, não. Então, com o Cássio vai ser na sexta-feira, às 20h30, né? Sábado, a Jaline volta o horário dela de sempre, né? Às 15 horas. E tem o novo
pessoa Luiz Roma, né, que fez treinamento com a gente e vai passar a novidade da experiência que ele teve com os treinamentos. Tem novidade aí, pessoal. Sempre tem novidade. Vamos treinar, né? Vamos buscar essas novas informações. Está chegando gente jovem aí, né? Com muita habilidade ativa, né? Então, está sendo maravilhoso, tá? A gente está aqui disponível, tá? Como eu estou com essa missão de ajudar a despertar as habilidades de vocês, né? E é muito bacana, tá? Eu fico agradecido ver o que a gente consegue ajudar as pessoas, né, a ativar as habilidades. Mas, no mesmo tempo, pessoal, você acha que é mole para mim? Né? Eu ativo das pessoas e eu não, né, pessoal? Eu não entro na bolha, minha tela mental é tudo fechada, eu não sei de nada, né? Eu sei que o que eu falo gera uma ação. Agora, eu sei também que eu não estou acima da lei da terceira dimensão. Se tiver programação, né, que a pessoa fez quando foi reencarnar, como eu fiz, eu não tenho como mudar. Nem o nosso parceiro muda, porque eles não interferem na lei da terceira dimensão. Tá? Beleza, pessoal? Mas é isso mesmo. 2028 está chegando, então essa programação, né, vai estar chegando ao fim. Né, pessoal? Nós estamos vivendo um momento muito importante. Segundo nossos amigos lá, né, nosso líder, né, esses 7 meses não vai ser fácil, né, até dezembro, né, mas como ele disse, é um momento muito importante, pessoal. É o momento da transmutação. É o momento mais importante que o sistema Terra está enfrentando, tá? Então, a gente agradece muito, né, por estar aqui, né, encarnado, participando dessa transição planetária, né? E também, você pensou, pessoal, nós estamos chegando no final, na nossa programação 2028, quando nós descemos, né? As pessoas, nós conseguimos transmutar esse corpo, transmutar mais muito de nós, eu sei que vai ser mais uma vez para mim, que eu já transmutei várias outras vezes, né? Só que eu não lembro nada de outros anéis aí, nem de outros sistemas, né? Eu não lembro nada, né? Você pensou o salto quântico que a gente está dando, segundo Rafael Anglia, nós vamos lá para a 10ª por aí dimensão, né? Olha que maravilha, né, o Pio? Vem para cá, Pio. É eu agora, né, Tiago? Eu vou chamar o Pio, não sei não, né, Tiago? Ô, Pio, eu estou gripando aí. Como diz, faz parte do né? Na hora que eu clicou na hora, enquanto você mexe o seu, eu não consigo mexer o meu. Mas aí eu chamei, Tiago, você não entrou, eu tive que colocar o Pio. Então você no seu cursor aí, eu não consigo mexer no meu, mas está de boa. A Jaque não entrou ainda. Pois é. Isso daí faz parte do trabalho. O engraçado é que fazendo o trabalho, você vê, o telefone sai sozinho, até agora ele estava tudo normal. Eu entrei, começa já meio que sumir a imagem, mas faz parte do processo e nós temos que estar conscientes, né, para tudo que aconteça, né, não podemos, como diz lá no interior, não podemos esmorecer, nós temos que continuar dando os nossos passos, porque é assim que as coisas se apresentam. Poderia ser de forma diferente em outra situação, porém, nós teríamos que continuar da mesma maneira, né? E agora nós estamos num processo em que, realmente, para entender tudo que se passa, tudo que está se passando, nós temos que nos esmerar, nós temos que nos esforçar, porque se não esforçar, vai ser aquela história. Vamos sendo levados, vamos sendo empurrados aleatoriamente. Oi, Jaque, tudo bem? Aí nós vamos sendo levados aleatoriamente, de qualquer maneira, e nós não podemos perder a nossa consciência de estar nesse plano aqui e lutando pelos nossos objetivos e também pelos objetivos de outros que nós precisamos também alertar, né?
que é uma das nossas funções, é chamar, é convidar, é alertar, e aí as pessoas que estão, como diz agora, né, nos dias de hoje, as pessoas que estão antenadas, que estão ligadas, que estão plugadas, elas vão entender e vão procurar também as suas maneiras de sobreviver no momento para depois viver. Porque no momento em que nós estamos fazendo a manutenção da vida, estamos sobrevivendo. Mas vai chegar um momento em que vamos suplantar tudo isso e as coisas podem ser completamente diferentes e serão, pode ter certeza absoluta. Então é isso, boa noite, José Celso, boa noite, Tiago, o Alisson, que não está aí hoje, mas deve estar ouvindo, a Jaque, boa noite, Jaque, e estamos aí. E outra coisa que eu estava pensando agora, José Celso, é assim, até com relação ao título da live, né? Todo mundo põe títulos para chamar a atenção e tal, e nós temos colocado aqui o bate-papo. Por que o bate-papo? Porque o bate-papo você pode externar o que você está pensando sobre os acontecimentos atuais, pode acontecer alguma coisa nesse exato momento, a gente já passa a informação. E um detalhe que me chamou a atenção, se você perceber, eu até ouvi também em uma live, mas eu já havia pensado da mesma maneira, com tudo o que está acontecendo, a coisa está borbulhando ainda no Sul. Está borbulhando e está acontecendo e tem muita coisa acontecendo. E nós não estamos vendo isso daí nas mídias. Nós não estamos sentindo uma preocupação daqueles que se dizem responsáveis, nós não estamos sentindo essa preocupação por parte desses poderes. E parece-me, é o que eu penso, que eles estão realmente abandonando para que o povo que ainda não tem acesso esqueça. E nós temos que fazer o contrário, não temos que esquecer, não. Os problemas existem, os problemas estão lá, e nós temos por obrigação estar atentos, ajudar sim, porque não é uma ajuda de um dia, então é meses para reconstruir toda uma situação calamitosa daquela, e nós temos que realmente estar atentos, principalmente aos movimentos desses que se intitulam, né, que se intitulam os cuidadores de um povo. E nós estamos percebendo, eu acho que talvez seja isso que eles não querem que venha à tona, nós estamos percebendo que os cuidadores de um povo é o próprio povo. É o povo pelo povo. Então, vamos ficar atentos, vamos redobrar a atenção e sempre que possível, sim, mesmo que nós falemos aqui de um outro assunto, mas vamos tocar nesse assunto dessa calamidade que ainda pode assolar outras regiões, outros povos, e nós temos que estar atentos, sim, até mesmo para aprender com aquilo que aconteceu lá, para que se acontecer do nosso lado, que é possível e existe previsões, nós estamos agora com o couro mais duro, como se diz, e com a mente mais acesa, estamos mais atentos. Infelizmente, temos que acompanhar uma catástrofe dessa para poder alertar. Mas ainda friso aqui também, muita gente, é muita gente ainda que está dormindo e achando que não está acontecendo nada ou que não vai acontecer contigo. Então, eu chamo a atenção para esse detalhe e vamos continuar falando, sim, e sempre que possível trazendo aqui até as verdades mesmo, independente do que eles querem que o povo acredite. Então, é essa a minha opinião de hoje e vamos para o nosso bate-papo, não importa, doa quem doer. Né, boa noite, pessoal. Boa noite, Pio. Boa noite, Zé, Tiago, Alisson e todos que estão aí no chat. Realmente, os nossos bate-papos ficado com esse tema, né? E é muito importante porque a gente aborda várias coisas e que
todas elas estão em comum neste momento, com as calamidades também, né? O nosso desenvolvimento da nossa melhor forma, de como dimensional, como seres que procuram essa evolução e entendem o processo que o sistema Terra está passando, e isso tudo vem a se unir dentro desse caminho. Né? Então, a gente vê realmente, Pio, tu levantou algo muito importante, que foi a questão de não termos mais tantas notícias e tantas visualizações, digamos assim, do que está acontecendo e realmente ainda lá no Sul. E que o pessoal ainda tem muito a ser acolhido, muito a ser ajudado, e que continua, né? Agora piorou a situação porque a questão governamental está impedindo os civis de agir, né? Muitas vezes se colocando numa situação de coordenação em que as pessoas estão sofrendo ainda mais até ter acesso ao que precisam de sobrevivência, né? Não é algo assim que dê para esperar. Então, realmente, assim, existem situações acontecendo e isso vai se alastrar ainda mais, né? As previsões que a gente sabe, a gente tem que ser duro nessa hora, né? Mas a gente tem que ser duro para a gente poder estar fortalecido para passar por essas situações, né? Então, não só isso no Sul, vai acontecer em outros estados, vai acontecer situações que não são nem cogitadas hoje pela nossa imaginação, né? E a gente sabe que as previsões, elas não são as melhores, mas que a gente entenda que a gente precisa estar fortalecido, que a gente precisa estar preparado, que não adianta a gente querer fugir das coisas, porque, na verdade, a nossa missão é estar inserido para que a gente consiga ajudar as pessoas e consiga também, claro, buscar a nossa segurança, mas não entrar em pânico, porque a gente vai conseguir, com alternativas, ferramentas, tecnologias, várias situações, passar por essas adversidades que nós estamos, infelizmente, passando nesse ciclo, mas estamos aqui, escolhemos estar aqui nesse momento e vamos fazer a diferença, sim. Eu acho que isso que é muito importante, nós focarmos no nosso treinamento, né? Nós focarmos no nosso desenvolvimento. Estamos aí com a janela para 2028. O que vai acontecer nessa janela? Eu não vou apertar um botão e vou simplesmente ir para outra dimensão, né? Nós estamos aqui, nós entendemos o processo do desenvolvimento, nós vamos aflorar ainda mais, porque o que acontece dentro dessa dinâmica das ondas moduladoras negativas, né? Ela bagunça um sistema todo da questão da Terra que está acontecendo, né? Mas ela traz muitos benefícios, e é esses benefícios que nós temos que, agora, nesse momento, estar ligado para o nosso desenvolvimento. São os benefícios de intensificar ainda mais o nosso desenvolvimento na paranormalidade, nas nossas habilidades, para que a gente consiga estar alcançando, através da nossa tecnologia mental, níveis importantes para esse momento da janela. Então, é o início do processo transmutativo. 2028 está aí para uma mudança de aproveitamento dessa janela para uma mudança de fase no nosso desenvolvimento. E que ali vai iniciar um processo transmutativo muito grande, se nós soubermos aproveitar. Então, que a gente consiga estar nos cuidando nesse momento, estar nos trabalhando, não perder o foco do nosso treinamento, porque essa janela de 2028, ela vem para quê? Para que a gente consiga alinhar o nosso corpo físico ao nosso corpo de luz. Quando a gente conseguir esse avanço no processo transmutativo, já vão se aflorar várias habilidades dentro da nossa realidade, e que a gente vai conseguir nos ajudar e ajudar a população dentro do nosso compromisso. Por isso que estamos aqui. E temos que aproveitar essas oportunidades. Vai ter calamidades? Vai, mas a nossa fortaleza mental, né, Pio, como a gente comentou no último bate-papo, e a gente segue batendo nessa tecla, porque é isso que vai nos impulsionar. Como que eu mantenho a minha fortaleza mental, né? Tem uma perguntinha lá da último bate-papo, que a gente já estava no finalzinho da live, e aí ficou, né, não tão abordado assim, e é muito importante. Como que eu mantenho? Pessoal, hoje nós temos um grande desafio, que é as nossas emoções,
E essa manipulação dessas emoções, juntamente com a nossa tecnologia mental, em que a gente vê aí no ABC da vida, nas linhas da vida, em todo o teu desenvolvimento para essa melhoria, juntamente com essas emoções, é aí que nós vamos conseguir fazer exatamente essa ligação da nossa matéria física com o nosso corpo de luz. E é assim que a gente vai conseguir se desenvolver. Então, que a gente consiga aproveitar essa aceleração que está acontecendo. Porque se a gente aproveitar, não tirar o foco, nós iremos dar um passo muito importante dentro do nosso compromisso. Né, Zé? Né, Pio? É exatamente isso. Eu até estava pensando com relação à fortaleza mental, né? Você veja como as coisas têm que ser perceptível, delicadas, você tem que estar realmente antenado naquilo que está acontecendo. Como, por exemplo, uma das técnicas, por exemplo, da fortaleza mental, é a hora que você se depara, vamos supor, quando criança, né? Você chorando ali, o que os pais da gente falam, até para impressionar, né? Para deixar com que a gente fique antenado. Ele fala, engula o choro, não é isso? Engula o choro, tipo assim. A fortaleza mental, uma das técnicas é essa. Ali você está no momento de exaustão, onde você pode utilizar essa energia, como disse muito bem a Isa, se não me falha a memória, numa reunião, onde você pode pegar toda essa raiva que você está sentindo naquele momento, você transmuta essa raiva para o teu frontal, porque ela não é positiva e nem negativa. As ações de cada emoção que você tem, sim, ela pode te levar para um lado ou para o outro, mas são as ações. Agora, aquele processo da energia, da raiva ali, você pode utilizar ele em teu favor e pode transformar essa energia para o bem. Então, essa é uma das formas. E para que a gente faça isso, o que tem que ser feito? Primeiro, aquilo que a gente vem exaustivamente falando dos exercícios para você manter o teu corpo firme, para o momento em que você se depara com uma situação dessa, por exemplo, qual é o sentimento, por exemplo, que me dá diante de uma situação dessa como do Rio Grande do Sul? Me dá sensação de impotência, né? Que não só a mim, em muitos, né? Sensação de impotência, ou por não estar naquele momento, não poder ajudar isso e aquilo. Ela dá uma sensação de raiva quando você conhece o processo e sabe como que funciona politicamente, a política municipal, a política estadual, a política nacional e a política mundial, de todo um sistema que coordena esse sistema político como um todo. Então, gera, sabe, uma apreensão, gera até um sentimento de raiva, assim, nesse momento, porque ali nós estamos lidando com pessoas que está, num momento como esse, por exemplo, vai lá, faz uma reunião de 45 minutos para assinar um documento para um terceiro que não é nem do setor e lá ser responsável por tudo aquilo. E nós temos que conhecer a política? Temos. Por que temos que conhecer? Porque nós não podemos ser dominados exatamente como eles fizeram uma vida inteira. Tanto pelo sistema lá, como pelo povo daqui, que coordena aqui, e que são submissos a esse povo lá de cima. Então nós temos sim essa obrigação. Aí a gente tem que pegar todo esse sentimento. Eu até falo assim, eu tenho 3 formações acadêmicas, tá, ótimo, tudo bem, mas são 3 formações acadêmicas que me trouxeram várias informações e também muito conhecimento. E esse conhecimento que a gente tem, eu falo assim, não é para eu botar o meu ego acima de qualquer coisa e sair dizendo eu sou esse, eu sou aquilo. Não sou, eu estou nesse momento e tive o privilégio de cursar, de fazer. Porém, ele me gera também uma responsabilidade e me gera uma indignação, porque na medida em que eu vou tendo mais conhecimento, eu vou entendendo o porquê de estar aqui, como eu estou aqui, a situação que também a gente se encontra, como se encontra o resto da sociedade, e assim por diante. Então, são análises que têm que ser feitas, e os treinamentos, sempre através do conhecimento, sim,
porque ter conhecimento não significa você estar no paraíso, tranquilo, agora eu sei tudo. Não, muito pelo contrário, porque quanto mais conhecimento, a tendência de se gerar também mais desgosto, digamos, por determinadas coisas, ou raiva por determinadas coisas, ou aqueles sentimentos que vêm aflorando, que às vezes você controla, às vezes você não consegue, mas que você tem que estar atento para controlar tudo. E é você no meio dessa guerra, é sozinho. É como se fosse uma briga ali de, digamos, para quem conhece, vários cachorros, ali uns 10 cachorros atacando um só. A defesa que ele tem que fazer, somos nós na sociedade. A gente tem que correr para todo lado. Então é nesse sentido. E aí, até respondendo a nossa amiga, né, que você disse muito bem, é usar tudo que nos acontece, né, sempre com essa tecnologia nossa aí, que nós estamos frisando sempre da mente, observando exatamente tudo, procurando entender todos os processos, procurando entender a posição de Deus hoje, no passado, e hoje e no futuro, a posição do homem, a posição dos animais, a posição dos astros, a posição do surgimento e o desaparecimento de doenças, e assim por diante. Temos que estar atento a tudo, procurar entender um pouco de tudo e fazer com que as coisas vão acontecendo para melhorar lá na frente. Porque o momento é esse, não é de desespero, mas é um momento de tensão, sim, é um momento de tristeza, é um momento de revolta, é uma junção de tudo isso. E nós, aí é que eu chamo a atenção. Eu sei que não é fácil para mim, para você, para o Zé, para qualquer um que está aqui na live conosco. E aí, onde que a gente vai suplantar tudo isso? É através exatamente de um bate-papo sadio, porque o povo que, por exemplo, está aqui na live ou prestando atenção, poderia estar fazendo outra coisa, vendo uma piadinha, sabe? Vendo uma mulher bonita passando e dançando, poderia estar vendo qualquer outra coisa. Mas não, é prestar atenção sim, e até se dar o direito de ficar indignado de ver a casta que poderia estar concentrada em defender um povo, mas não, vai lá, faz um comício lá no meio de 45 minutos, assina papéis, tudo, se interfere nas outras políticas dos estados, do município, interfere no posicionamento, inclusive jurídico, que a gente também tem que estar atento, que aconteceu e está acontecendo, onde querem mudar tudo para, de repente, ter o domínio do povo, e é isso que está acontecendo. Eles querem continuar dominando, foi aquilo que eu falei. São nossos inimigos, não no sentido pejorativo, mas são os nossos inimigos porque fazem o contrário daquilo que poderia ser um desenvolvimento humano, natural, e eles fazem o contrário para essa dominação. E aí, nós temos que estar atentos, sim, temos que estar atentos, até inclusive as falas do grande pontífice, que é dito, temos que estar atentos às falas dele, qual que é a intenção, onde quer chegar, e aonde está chegando, e aonde chegou. Vamos olhar para catástrofes, mas vamos olhar que ela acontece de processo natural, e vamos entender também que da mesma maneira como nós temos, né, o privilégio de ter sabido que iria acontecer tal coisa, o que é mais importante ainda é perceber que os inimigos, os controladores, também sabiam. Os que dizem ser os defensores da humanidade também sabiam. E tinham condições, porque para isso nós, como cidadãos, repassamos esses impostos, né? Nós pagamos, não é gratuito. E tem dinheiro. E teria condição, sim, de prever. E eu não estou falando besteira, porque está aí, ao invés de alguém chegar e criticar, é só pesquisar, tem documentos. Inclusive, o nosso pessoal lá já até botou nos nossos meios lá documentos oficiais de anos atrás, falando, explicando, e ainda tinha até valor para determinar o que poderia ser feito para evitar. Então, gente, esse conhecimento, que não é à toa que o nosso parceiro
nosso amigo Bilu falou, sabe, não é só essa frasezinha curta, simples, simplória até, busquem conhecimento, é só isso. É só isso que pode levar você ou para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo, entendam como quiserem. Tanto você pode subir, que é o sentido que a gente dá, no sentido bom é subir, né? E o sentido baixo é ir para baixo, lá para aquele outro lugar. Então, é só prestar atenção. É só buscar o conhecimento. Exaustivamente repetido, e nunca foi tão real e tão importante uma frase tão curta. Não precisa um livro inteiro. Basta você simplesmente se mexer. Ação. Como diz a nossa grande amiga, a doutora Patrícia Ridal, né? Hora de ação, não de oração. Então, é nesse sentido, assim. Exatamente, Pio. E tu falou algo bem importante também, que eu ressalto, que a gente vê que as calamidades, elas não escolheram pessoas, cargos, posições dentro do mundo acadêmico, né? Não escolheu se era juiz, se era bancário, se era um pedreiro, se era uma faxineira, quem fosse, que profissão tivesse. Todos foram abarcados nessas situações. Então, quando a gente verifica isso, às vezes as pessoas pensam muito dentro dessa realidade que a gente vive, eu sou tal coisa, né? Pela minha formação acadêmica, isso não vai acontecer comigo. Eu tenho estrutura, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas elas não têm noção do que está por vir. E que isso é muito mais do que ter uma estrutura nesse momento. É muito mais, a estrutura é outra. Bem como tu falou, né? Nosso amigo Bill, apenas busquem conhecimento. Vejam as iniciais dessas letras. Apenas busquem conhecimento. ABC. É o ABC da vida. Esse é o conhecimento que você tem que trazer, que você tem que buscar, que você tem que se desenvolver. O que é o ABC da vida? Quem é você? O que é a sua energia? Diante de toda essa ciência linear que 90% não sabe, nunca ouviu falar. Por quê? Porque acha que o conhecimento acadêmico é que vai lhe trazer o teu caminho de desenvolvimento numa vida totalmente descontextualizada do teu desenvolvimento. Então, a gente precisa exatamente propagar esses conhecimentos, fazer com que as pessoas entendam, independente da formação acadêmica que a pessoa tenha, porque ela tem que olhar essa nova perspectiva. Porque quando as coisas acontecerem, não vai escolher que área que vai atacar, vai ser todos estamos no mesmo barco e somos iguais neste momento. Então, que a gente consiga usar esse conhecimento, que a gente consiga utilizar isso para o nosso desenvolvimento e ajuda das pessoas, para que elas entendam a busca desse real desenvolvimento. Bem como tu falou, nós tínhamos informações há muito tempo, temos outras informações, e as coisas, infelizmente, não são, né, as melhores previsões daqui para frente, mas nós temos um benefício, nós estamos passos na frente, quando a gente tem informação, quando a gente tem conhecimento, e quando a gente tem fortaleza mental. Então, que a gente consiga estar sempre um passo à frente. Como que eu me mantenho? Exatamente focando em mim neste momento, no meu desenvolvimento, focando exatamente em tudo que a gente busca dentro dos conhecimentos em que a gente tem acesso, através de todo o desenvolvimento da ciência lilarial, que a gente consiga entender a dinâmica do que é a nossa vibração, do que são as ondas moduladoras, e o que tudo isso está acontecendo exatamente para que eu consiga passar por esse momento ainda auxiliando as pessoas que eu posso auxiliar. Então, que a gente consiga
está tendo esse discernimento, porque isso é muito importante. A gente tem que cuidar do nosso corpo físico, não sei se vocês lembram lá dos pilares, né, para o nosso processo transmutativo. A gente tem que cuidar do nosso corpo físico, cuidar de toda a questão do exercício, carga elétrica. O nosso corpo é uma pilha, nós temos que carregá-la, nós temos que saber utilizar essas frequências. Após isso, a questão da energia crística, que tanto o Zé fala aqui no canal, através da tecnologia mental, a questão da energia crística, o que é essa energia crística, o que ela vai abastecer, o que ela vai nos trazer mais estado de graça, mais a questão do equilíbrio emocional, a questão do discernimento, isso tudo é um passo muito importante, é isso que a gente tem que buscar, porque nesses momentos de calamidade, a gente entrar em desespero é desequilíbrio emocional, você precisa estar pensando exatamente no teu desenvolvimento, como o Pio falou, saber transmutar as minhas emoções, não é não sentir a emoção, é transmutá-la, é trazê-la para o frontal, essas técnicas e todo esse conhecimento é milenar, é muito mais antigo, e que foi escondido, sim, da humanidade, exatamente para que a pessoa não conseguisse controlar e balizar a sua vida, e ficasse nessa dualidade que tanto o GO nos estimula a ficar. Então, que a gente consiga utilizar essas ferramentas, porque através desses degraus desse desenvolvimento, a gente vai conseguir ter o nosso combustível adequado através da nossa energia primária, que é a Kundalini, e a gente vai conseguir realizar as coisas de uma forma correta, porque até mesmo nós que estamos no nosso desenvolvimento, hoje, atualmente, nós temos um poder que às vezes a gente desconhece. Porque como a gente já vem nesse desenvolvimento e as coisas estão muito aceleradas e estimuladas ainda mais por essa onda moduladora negativa, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Porque se a gente entra nessa energia num pensamento negativo, você vai intensificar, porque você já está em processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa, sim, estar atento, vigiar, né? Vigiar e agir da melhor forma dentro dos nossos conhecimentos, né? Exatamente. Jaqueline, você disse que o Edbel, né, que lá atrás falava o Bilu, né? Quando ele fala que busca conhecimento, ele está querendo passar, não quis passar para nós que esse conhecimento que nós temos aqui, que nós aprendemos até hoje da 3D, não é o suficiente, tem que buscar conhecimento. Aí, quando você fala a ciência linear, né, que é essa nova ciência que está aí, que nós temos que aprender, que ela é tudo diferente do que nós aprendemos até hoje, o dia que nós conhecemos a ciência linear, nós vamos ver que nós não sabemos de nada, né? E agora chegou a hora, né? É o Pio, né, já. Exatamente, José, porque na realidade, quando a gente ouve um termo, você veja como nos ensinaram a simplificar tudo na nossa vida, nos passaram isso, né? Nos ensinaram a simplificar. Eles nos ensinaram, inclusive, eu me coloco no meio, porque eu faço parte desse plano aqui, né? Mas eu, por exemplo, eu aprendi que eu assistia filmes no passado, bem no começo, quando surgiu o cinema, como entretenimento, então você via ali um casal, né? Olha como eles evoluem na maneira de dominar e que o povo às vezes não vai sentindo, em doses homeopáticas, né? E aí você assistia um filme, você via um casal, o homem olhava para uma mulher, digamos, uma cena romântica, daí, quando eles chegavam bem perto, cortava a câmera, a gente já sabia do resultado, ou seja, a mente funcionou lá, né? Atualmente, para se ter ideia, na contemporaneidade, por exemplo, até das novelas ali, você vê um casal com cenas explícitas ali, direto, durante eu não sei se é tempo que eles chamam, né, do programa ali, uma fase da novela ali, só em partes, né? Então, 20 minutos do casal ali naquelas cenas obscenas entrando na casa das pessoas. E as pessoas não percebendo que ali está o filho do lado. Então, essas coisas foram tomando conta. Aí nós chegamos num ponto, isso dando só alguns exemplos, isso é em tudo. Hoje a televisão, então, está massificada. Ainda bem que o sistema televisão, aparelho dentro das salas, está ficando uma coisa obsoleta,
graças a Deus, assim, usando o termo, porque ela realmente não contribui para absolutamente nada. Hoje, mais é as telas ali dos nossos computadores. Então, nesse ponto, é onde eu digo sempre que o inimigo também erra, no afã de acertar, também comete erros. E quem está atento tem que ir aproveitando essas situações e usando essas armas até contra, para que a coisa não degringole, né? Aí nós temos um outro exemplo, vamos botar aqui, não é uma apologia a quem fuma, mas preste atenção. No passado, eu convivia com pessoas com 90 anos, fumando aqueles paieiros, né? O José Celso sabe muito bem do interior, até hoje em BH tem os paieirinhos, até nas universidades lá. Mas, olha só como que a coisa funcionou. Eles chegaram, viram, né, os espertos que dava para se fazer muito dinheiro, criaram a indústria. Até então, tinha lá certos valores, digamos, lá naquele material, que não era tão maléfico, né? Como eles diziam. Porque eles que começaram. Porque a gente via pessoas morrerem, assim, muito idosos, com cigarrinho na mão. Então tá. Hoje nós temos a média de 70 anos, mas eu cansei de ver pessoas, e não é só do meu local, é relato de vários amigos também que falam, pessoas que chegaram aos 100 e com aquele hábito. Aí a indústria, o que criou? Criou tudo isso, o sistema vendo, porque a indústria já veio também com um certo propósito, né? Com mais química e tal, veio com um certo propósito. Quando eles perceberam que não estavam alcançando, o que eles fizeram? Eu até peguei como exemplo para trazer. Não, mas não vou mostrar. Eles começaram a colocar, é isso que eu quero chamar a atenção agora no que eu vou fechar o pensamento. Nas caixinhas, né? Nas caixinhas, eles começaram a colocar aberrações de doenças, certo? Ali, quem fuma lá sabe. Então tem aquelas figuras. Agora veja bem, se o cigarro em si não estava dando conta e eles, de repente, começaram a colocar essas figuras, o que significa, José Celso? Você que é o dono ali digamos, do canal Tecnologia da Mente. Quando é uma coisa automática, o sujeito pega uma caixa de uma carteira de cigarro, né, pega na mão, primeira coisa que ele vai fazer é olhar, certo? Ali o sistema de fumar é biológico ali e tal. Mas quando ele pega a carteira na mão, ele bate o olho e está escrito: causa câncer, causa isso, causa aquilo. Então, isso me chamou a atenção desde quando surgiu. Aí preste atenção só no detalhe. O que está fazendo mal, literalmente? É o visual. É você estar vendo. Você está olhando ali e está incutindo na tua tecnologia mental de que você vai ficar doente. Você vai ficar doente da garganta, vai ficar doente do pulmão, vai ficar... Então, vocês perceberam? Porque você acha que... Aí eles colocam ali aquela frasezinha, não fume, desse tamanho, assim que você quase não vê. Então, é a maneira de como o povo é levado a ter atitudes e vai simplesmente aceitando aquilo de forma pacífica. Porém, aceita uma lei, né, de forma pacífica, mas a mente dela está registrando as maledicências maiores do que simplesmente o ato. Então, isso me chama a atenção. É tudo, é ataque de todas as formas, através da química e principalmente através do mental. Porque aquela química, ela vai intensificar no teu corpo, né? Exatamente através da tua tecnologia mental, com aquela informação que está ali. Vai intensificar ainda mais. Sim, exatamente. Ela vai solidificando, porque o contrário disso, a gente não vê nas redes sociais, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer, ela está apavorada, que ela está meio perdida, o que ela tem ali em favor dela? Palavras de ordem positiva. E o que eles dizem?
repita positivamente, vai repetindo. E ainda chegam a falar, por mais que você não sinta aquilo, mas vai repetindo verbalmente aquilo, vai falando, uma hora você faz a cocriação. Então, esse é um exemplo típico de uma dominação, através de um simples fato, de um simples símbolozinho. E é isso que eu sempre chamo a atenção. Quando as coisas acontecem, esteja atento. Até mesmo eu que já militei também na política e em associações de moradores e muitos setores, eu percebia, eu era o único que era contra alguns absurdos. Tudo bem, era sozinho, mas era contra, eu expunha aquilo. Então, se tem um, se tem dois, se tem três, se vai somando, aí a coisa fica mais fácil de lutar contra um sistema perverso. Porque a perversidade, ela não está nas coisas que vêm já de cara contra você. Ela está nas nuances, está nas pequeninas coisas. Quando eles querem te botar um produto tóxico, eles te põem a degustação. Tudo gratuito. Aí as pessoas vão, elas entram, porque é naquele momento de prazer que ela vai ser conquistada. E a gente chama atenção para isso, é ficar atento até aos presentes. Até aos presentes. É muito bom ganhar presente. Pio, levantando uma questão bem nisso que tu trouxe. Somos atacados de todas as formas, usando o quê? O conhecimento da ciência lilarial. O ataque, ele vem com esse conhecimento. Só que a população não tem. A pessoa nem imagina a forma que está sendo atacada. Então, aí que está a questão. Por que foi tão acobertado e escondido esse conhecimento? Mas para o ataque, estão utilizando aí de todas as formas. Então, que a gente consiga entender essa dinâmica. Porque todos nós, quando a gente entende, quando você estuda ciência lilarial, você consegue entender, todos nós somos universos individuais, mas nós temos a nossa intersecção dos nossos universos, através do quê? Do que a gente emana e do que a gente recebe, através das nossas frequências, pensamentos, tudo que a gente estuda dentro desse conhecimento. E quando o nosso universo se comunica com outros universos, é porque temos afinidade, porque nos encontramos na mesma frequência. E quando a gente entende isso, a gente entende como se proteger, porque os ataques estão utilizando exatamente esse conhecimento, de todas as formas. E quando a gente consegue entender, a gente sabe se proteger. Aí que está a grande sacada, né, Pio? Exatamente. Mas é isso, José. Vamos ver. O Thiago está com o chat ali, né, do pessoal? Tá, sim. Vamos lá, galera. Boa noite, Zé Celso, Pio, Santana, Thiago, muita luz para todos. Obrigado. Ana Figueiredo, boa noite, Zé Celso, Thiago, Alisson, Jaque Ávila, Pio Santana e todos os presentes na live. Natália Rodrigues, good night. Thiago Barbosa, boa noite a todos, Belo Horizonte, Minas Gerais, cheguei. Rosana Santos, boa noite a todos. Aloha Cat Place, boa noite de Porto Seguro. Adoro Porto Seguro. Helena Neves, boa noite da Bahia. Anderson Gomes, Jaque, me dá um pouquinho do seu chimarrão. Olha aí, um brinde, Anderson. Vamos lá. Chimarrão é vida. Edith Possebon, boa noite, queridos amigos. Por enquanto é só. É isso aí. Boa noite a todos, né? É sempre muito gostoso poder estar fazendo essa troca com todo mundo ali. O Alessandro também, ele acabou de chegar, Alessandro 49R.
Legal, eu gosto desses números nos nomes ali. Boa noite. Então, falando, gente, dessa nossa necessidade realmente de estar antenado, volto a frisar mais uma vez aqui também, que, deixa eu tentar aqui, dá umas viradas aqui, mas tudo bem. Eu volto a frisar mais uma vez aqui da necessidade que nós temos realmente de não esquecer, né, frisando mais uma vez, de não esquecer os acontecimentos que estão lá. Porque nós precisamos estar imbuídos com o mesmo propósito da ajuda, da humanização, sabe, não é uma forma de aliviar a nossa alma, não, é a forma de aliviar a alma daqueles que estão perecendo no momento. E temos que ter consciência plena, realmente, de que eles não querem mesmo, pode ter certeza absoluta, não é teoria da conspiração, não é nada disso, mas não querem que fale mais sobre o assunto. Eles não querem que dê números exatos mais de tudo aquilo que está acontecendo, porque eles também são sabedores que em cima daquilo outros irão também pagar, porque somos sabedores que vai acontecer. Então, não é de uma forma negativa de encarar o mundo, não. É uma forma realista do que está previsto pelo sistema para fazer com que o povo literalmente pereçam. Eu chamo a atenção, se você pesquisar um pouquinho, você vai perceber que os grandes, eles estão com suas construções trilionárias, tentando fugir para o interior da Terra com altos bunkers construídos. Nós não podemos fechar o olho. Não podemos fechar o olho. Eles acreditam, eu acredito também na força superior, de que talvez eles não consigam ter esse êxito que estão achando, porque somos sabedores que também existe uma né, que acontece que nós não vemos, que é os grandes, né, das grandes reuniões ocultas com os grandes também de outros setores muito acima. Quem está aqui está me ouvindo e vai entender. E existe essa batalha. E não é que eu estou falando ou esteja fantasiando, está também até nas escrituras mais antigas, em livros mais antigos, até que a própria Bíblia, por exemplo. Então, você tem que buscar o conhecimento, busque esse conhecimento, você vai entender o porquê das coisas estarem acontecendo dessa forma. Então, preste atenção na movimentação, nos passos, mais do que prestar atenção nos teus próprios passos, preste atenção naqueles que são os pseudos coordenadores do nosso país, do nosso planeta, os pseudos salvadores, os pseudos que a grande mídia que ainda domina, mas que apresentam como sendo os baluartes, os salvadores de tudo. Prestem muito atenção nesses movimentos e aí você vai começar a entender de onde vem tudo isso e para onde vai, onde querem que nós cheguemos, onde eles, até o prezado momento aqui, eles queriam que estivéssemos exatamente da forma como tivéssemos, só apenas dando lucros, mas não estão preocupados que agora que eles têm todos os lucros, todas as possibilidades, eles já não estão mais preocupados. E eu digo mais, até mesmo para não prejudicar o canal aqui, mas, gente, 70%, esse é o propósito deles, 70%. Se você levar sorte de ficar nos 30%, mas eu não sei se isso é sorte, sabendo que a grande maioria pereceu de forma tão injusta, tão cruel, tão maquiavélica, tão, negativa.
eu não sei se é privilégio, sabia? Então, preste atenção simplesmente nisso. Pode falar, Jaque. Na verdade, a gente tem que estar atento exatamente isso. Quem está acompanhando os canais aí de propagação, pode ver que no próprio canal do Urandir, né, tem muitas informações, e que a realidade é, né, a eliminação de 70%. E esses 30% são também estudados, não são simplesmente na sorte. Né? A gente sabe muito bem a manipulação que existe e o conhecimento que existe através do tipo sanguíneo, do DNA e tudo mais. Então, são situações que estão acontecendo. É duro escutar que isso vai piorar bastante, porque a gente sabe que quem está por trás de todos esses planejamentos já está equipado exatamente para conseguir salvar. E o que vem por aí, né? O que vem através de tudo isso em todo o sistema Terra? Não é só no Brasil, não são só em regiões com previsões aqui, então que a gente possa estar atento, estar preparado, porque se a gente estiver no conhecimento e no teu real desenvolvimento, você vai conseguir ultrapassar várias situações em que a gente vê isso no próprio desenvolvimento hoje de todos nós. Então, que a gente consiga estar focado. Essa é a nossa grande ferramenta, é o conhecimento, é o que a gente está buscando. Então, que a gente consiga nisso, porque, assim, as previsões são para pior, mas a gente tem ferramentas para conseguir superar tudo isso. E que a gente consiga entender exatamente isso, a dinâmica do contexto de tudo. O que está acontecendo, como que está acontecendo, porque ajuda, com certeza, não virá. Não virá desses governos que o pessoal está acostumado a esperar sempre uma ajuda do governo. A gente está vendo aí o pessoal do Sul. A gente está vendo isso acontecer. E essa é a realidade. É nós por nós. É o ser humano pelo ser humano. Independente de governo, de filosofia, do que for. Então, que a gente consiga desprogramar isso. Porque quando a gente consegue quebrar esse paradigma em que a gente precisa se desenvolver e nós entrarmos em ação e sabermos nosso real desenvolvimento e nosso real poder como ser humano, quando a gente entende esse conhecimento, a gente sabe que a gente pode mudar muitas realidades. E que a gente não depende de governo, de religião, e seja do que for, em que a maioria da população segue esperando o Salvador. Então, que a gente saiba, ligue a nossa tomadinha aqui do guerreiro, da pessoa que está em busca, que vai conseguir ultrapassar essas dificuldades através do seu próprio poder. Então, que a gente consiga sempre alimentar a nosso desenvolvimento nesse momento. Né? Então, eu acho que essa é a grande chave para tudo, que a gente consiga estar focado nisso, que a gente consiga utilizar essas ferramentas. Não se apavore, não adianta, vamos se preparar. Informações tem de monte por aí, né? Através da alimentação, dos equipamentos imprescindíveis. A gente, estando com a nossa mochilinha tática, vai salvar muitas vidas, a nossa e de quem estiver ao nosso lado. Pode ter certeza. E muitas coisas vão acontecer, mas nós também temos um grande poder de modificação de muitas consequências ainda nesse período. Então, que a gente possa estar atento com esse conhecimento, sabendo que Nibiru está vindo por aí. 2028, Nibiru vai estar no ápice. E aí, o que vai acontecer? Talvez coisas que a gente nem imagine. E será que não vem mais Anunnakis por aí? Nessa carona do Nibiru? Então, que a gente esteja preparados, porque conhecimento nós temos. E nós temos que praticar, né, Pio? Ação. Nesse momento é colocar no nosso mental e eu vou agir, eu vou buscar e vou conseguir me desenvolver de tal forma em que eu mesmo vou me proteger de várias situações, né? Exatamente. Você faz o comentário e já faz a conclusões da Sim, eu chamo a atenção mais uma vez aqui também para que estejamos atentos, porque uma das formas, né, inclusive dos planos que está previsto, você sabe que são as profissões, né? As ditas profissões. Então, há uma tendência grandiosa
de realmente acabarem-se com as profissões. Ou seja, eles querem o domínio total e absoluto. E, com um detalhe, eles vão oferecer coisinhas boas. Coisinhas boas. Ah, tua vida vai ser melhor. Então, qual é o projeto, grande projeto? Te dar uma quantia considerável para você se manter, te deixar dentro de casa, que você não vai ter necessidade de sair para a rua, ou seja, você vai ficar engaiolado mesmo. E esse é o plano. E qual é o discurso? Dizendo que é o melhor para cada um. Eles estão determinando o que vai ser melhor para cada um. Então, ou seja, se você hoje se considera tranquilo, porque tem teu trabalho, está todo sossegado, tome consciência de que a tendência é a mudança total. Eles querem o controle absoluto, sim. Então, vamos estar antenados em tudo isso, vamos buscar mais conhecimento, e sim, não nos loucos apavorados da política, aí, os defensores de um lado e de outro, mas estar atento às movimentações, detalhadamente. Porque é isso que vai fazer a grande diferença entre o que pensa e o que não pensa. A separação do joio e do trigo está exatamente aí. É nisso, é de pensar ou não pensar. Só é daquele que toma atitude e o que não toma atitude. Essa é a separação do joio e do trigo. Tem pessoas más que vão pagar? Sim, tá, tudo bem, mas o diferencial está no individual de cada um. Então, em cima disso, do nosso encontro de hoje, essa troca, o pessoal que está no chat sempre muito, de forma bem carinhosa, eu externo o meu abraço realmente, e que nós superemos isso, e vamos superar, tenho certeza absoluta. E que nós, segunda-feira, né, sexta-feira, que a gente vai estar junto, não, ou é segunda? Sexta segunda, vai ser... né? Você vai viajar também, né? Não sei se vai ser... eu viajo também para o Cássio, tá? Uhum. Ah, então legal. Na semana está vazia, agora é só domingo às 15 horas. Dá para você? Eu ainda tenho que ver, porque eu tenho um compromisso no domingo. Eu tenho que ver o horário ainda. Mas eu te aviso. Pois é, às 15 horas. Mas de qualquer forma, a gente vai, de uma forma ou de outra, a gente vai se reencontrar. E aí vamos torcer para que as coisas vão, pelo menos, amenizando, ficando um pouco mais amenas para cada um. É o que eu desejo, é o que eu espero para todo mundo. E que nós suplantemos tudo isso. Boa noite já. Você vai para a C semana que vem, né? Vou para a C. Já está tudo certo. Vamos caminhar para lá. Sim. Esse final de semana eu estou indo para Londrina, competir no Karatê, e na outra estamos na C. Então também vou estar meio ocupadinha aí nessas 2 semanas. Mas estamos sempre juntos. Muita gente que já fez live aqui, vê se retorna, né? Fazer live com a gente. Ver se, tá? Beleza? A consideração final, Jaqueline, fazer o favor. Bom, eu queria só agradecer, né? É tão bom a gente poder conversar sobre as coisas que a gente busca, sobre as coisas que a gente está se inteirando todo dia e a todo momento para o nosso desenvolvimento. E a gente sabe que, na realidade que nós vivemos, muitas vezes a gente não consegue estar compartilhando isso com as pessoas no trabalho, com as pessoas até dentro da nossa casa, às vezes, né? Mas que a gente consiga estar plantando uma sementinha. É isso que eu sempre digo, assim, e levo isso para nosso compromisso como dimensional, como seres que estão aqui para ajudar nesse momento de transição, que a gente consiga estar sempre plantando sementinhas. Então, para mim, hoje foi uma grande felicidade poder estar aqui, novamente compartilhando aí desses conhecimentos, trocando com o pessoal do chat, né, com um chimarrãozinho a postos. Vamos se cuidar, vamos focar no nosso universo, no nosso desenvolvimento, e isso tudo vai ajudar muitas mudanças, sim, através das consequências disso tudo, a gente tem o poder, né, e a capacidade de mudar muitas realidades aí. Então, que a gente possa estar se desenvolvendo, focando em nós, no nosso emocional, na nossa tecnologia mental, e que a gente consiga estar utilizando essas das melhores formas para ajudar ainda mais as pessoas, né?
Uma boa noite a todos aí, uma ótima semana. Tiago, terminar o chat aí, né, Tiago? Para a gente terminar a live. Eu já passei aqui, ó. Não, tem umas 3 ainda que não chegou depois. Aqui, ó. Isso, daí isso. Boa noite para você também, Jaque. Alessandro, Palminha, Daniel Barbosa, boa noite, galera. Chegando agora, atrasado, mas valendo. Só isso. Pessoal, quem está chegando agora, a live continua, né? Tá? Então, obrigado, você que vai ver nossa live de novo, tá? E é isso mesmo. Exato. O pessoal trabalha, né, Jaqueline? Compartilhem, né, Zé? Para ajudar que a tecnologia mental e as informações cheguem para o máximo de pessoas. Aí o canal traz muita informação, o Zé está sempre trazendo o uso dessa tecnologia através da sua própria interação, em que ele faz os atendimentos, mas também através das lives. Então, que a gente possa estar compartilhando aí, são ações que a gente vai chegando e plantando a sementinha, né, Zé? E o pessoal vão ver que sábado que vem tem informação nova, né? Tem convidado aí que a gente fez o treinamento com a gente e trouxe novidade nova, né? Cada hora está chegando conhecimento novos, né? Gente novas e trazer novos conhecimentos, né? Vamos buscar conhecimento, né, pessoal? Nós estamos aí, estamos juntos, né? Tá? Beleza? Então tá bom. Amanhã, pessoal, nossa parceira terça-feira agora, Maria de Lourdes, né? Porque a outra era Clarice, né? Não, Rosane, problema particular, fazer muitos cursos, tá? Falou que está buscando conhecimento, né? Fazendo vários cursos para retornar com bastante conhecimento passar para nós, tá? Beleza, pessoal? Então tá bom, até amanhã, 19h30. Obrigado, Pio, obrigado a Jaque, obrigado ao Tiago, obrigado, pessoal, que participou do chat, obrigado que vai propagar, que vai ver a live depois. Boas energias críticas para nós todos, né?